Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem: 155. Título: Aprendamos a agradecer. Em tudo dai graças. Paulo. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 5:18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos, a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celestial são preciosas no campo de nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante ao bem, aprendamos a agradecer. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, do Grupo Espírita Francisco de Assis, e todos aqueles que tiverem a oportunidade de entrar em contato com esse trabalho de divulgação das obras básicas da doutrina espírita pelas ondas da internet. Aqui quem vos fala é Jorge Coelho, e nós temos hoje o capítulo 2º, aliás, o capítulo 9 da parte 2ª do livro dos Espíritos, dando continuidade ao livro dos Espíritos, e sob o título da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E hoje nós vamos ver as perguntas 545 até 548. Essas perguntas estão sob o subtítulo Os Espíritos durante os combates. Antes de entrarmos nas questões propriamente ditas, eu gostaria de me desculpar, porque esse vídeo era para ter ido ao ar ontem, sexta-feira, dia 1º de novembro, mas por um problema de memória, não do HD do meu equipamento, mas de memória do HD do expositor, né, do responsável, um dos responsáveis por essa tarefa, que sou eu esqueci a data. Então, estou fazendo hoje, no dia 2 de novembro, no sábado. Então, esse vídeo irá com um atraso de 24 horas. Eu peço desculpas para aqueles que costumam acompanhar esse nosso trabalho. Não são muitos, mas são valorosos e são muito importantes, sem dúvida nenhuma. Então, vamos falar hoje sobre essas questões que envolvem a intervenção dos espíritos no mundo corporal, especificamente durante os combates, durante as guerras. E nós vamos ver aqui algumas questões bastante interessantes que servem para essa questão desses momentos de conflito, de guerra,
mas também podem ser aplicadas, servem para outras questões do nosso dia a dia, coisas mais comuns que nós lidamos mais no dia a dia, né? E que às vezes não damos tanta importância. É bom lembrar que o mundo vive permanentemente em guerra. Hoje nós temos cerca, em torno mais ou menos de 27 a 28 guerras deflagradas no mundo inteiro. Evidentemente que só se fala de duas guerras que são, sob o ponto de vista da mídia, sob o ponto de vista material, capitalista, sob o ponto de vista dos interesses econômicos e políticos, se fala muito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e da guerra entre Israel e os palestinos, da faixa de Gaza, e os grupos extremistas, né, que atuam naquela área. Então, essas guerras são mais noticiadas, são mais faladas, dando repercussão, porque há interesses muito grandes do resto do mundo em relação a essas regiões e aos países nelas envolvidos. Mas nós temos mais 20 e tantas guerras rolando por aí pelo mundo, com grande quantidade de espíritos desencarnando, morrendo, e com grande miséria que é levada àquelas populações que não são noticiadas. Mas então vamos ver como é que funciona essa intervenção dos espíritos nesses conflitos entre os humanos encarnados. Como é que eles se comportam durante até a guerra, enquanto estão encarnados, e como é que eles se comportam depois que eles estão desencarnados, depois que eles desencarnam, vitimados por esse conflito. Na pergunta 545, Kardec pergunta se um general, por exemplo, ele pode ter o dom da dupla vista, ele pode ser auxiliado por espíritos, para que pelo dom da dupla vista, né, ele consiga enxergar o futuro daquela guerra, qual será o seu futuro, como as coisas vão acontecer, como a guerra vai encaminhar. E os espíritos dizem que sim, que isso pode acontecer, que os espíritos que auxiliam aquele general, os seus mentores, os seus professores, podem sim dar a ele alguma previsão do que está para acontecer, do que vai acontecer. Aqui não se está entrando no mérito se a orientação, se a antevisão, enfim, se essa participação dos espíritos é positiva ou negativa em relação ao conjunto, em relação à totalidade. Se é um mentor espiritual, se é um guia espiritual, um professor em general, provavelmente a atuação dele é benéfica, não só para a atuação do general em si, como também para a coletividade, para todos os envolvidos naquele conflito, né? Mas pode ser que o general também possa ter uma antevisão e essa antevisão seja produzida por espíritos que não estejam tão interessados assim pela paz, pelo bom andamento das coisas, porque se vale para um, vale para outro. Vamos dizer que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, vale para um, vale para outro. Então, essa interferência existe, pode existir, e pode haver uma interferência no sentido de antevisão dos acontecimentos. Depois, Kardec pergunta na pergunta 546 o seguinte, eu vou ler a pergunta e a resposta, que foi interessante. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos que sucumbem, ou seja, no tumulto daquela guerra, daqueles combates, daquela confusão toda, né? Daquela situação limite, né, de combatentes uns contra os outros, ou até lançamento de mísseis, armas nucleares, armas super avançadas e potentes. Nessa época da codificação, as armas não tinham o poderio que tem, né? Então, os combates eram feitos mais pessoalmente, homem a homem, na infantaria, uns contra os outros. Hoje em dia, essa guerra de infantaria está um pouco mais restrita, a guerra está um pouco mais distante, mas é muito mais letal e é muito mais devastadora na realidade, né? Mas então, o que acontece naquele momento crucial ali? O que acontece com os espíritos que sucumbem, que desencarnam? Aí continua Kardec. Continuam eles, após a morte, a interessar-se pela batalha? Ou seja, eles desencarnaram ali no fogo da batalha. Eles continuam a se interessar pela batalha? Eles continuam vivendo aquele momento? Resposta dos espíritos. Alguns continuam a interessar, outros
se afastam. A resposta dos espíritos é genérica e tem razão de ser. Por quê? Porque esse continuar naquela refrega, continuar naquela situação dramática, ou dela se afastar, vai depender muito da condição evolutiva do espírito que sucumbiu, que desencarnou. Se ele é um espírito ainda muito ligado à matéria, se ele estava mergulhado profundamente naquele conflito, se ele ainda acredita efetivamente apenas na vida material, nas questões e nas conquistas da vida material, se ele está muito materializado, ele não vai se afastar dali. Ele vai continuar achando que está encarnado, que não desencarnou, e vai continuar participando da guerra, de alguma forma. Aqueles já mais desmaterializados, aqueles que já têm um pouco mais de lucidez espiritual, ao se verem fora do corpo e identificarem que estão fora do corpo e de que o corpo sucumbiu à batalha, e não estando mais interessados naquilo, talvez não estivessem nem interessados naquilo durante a batalha, enquanto estavam encarnados, estavam lá porque eram obrigados, né? Porque era uma imposição do seu país, uma imposição das leis do seu país, como a gente sabe, né? As pessoas são convocadas para a guerra e não podem se recusar a irem aos campos de batalha para não serem taxados de desertores, de traidores. Então, as pessoas muitas vezes não querem ir para os campos de batalha, não querem guerrear, mas são obrigados pelas leis do seu país. Então, se esse já não estava muito afeito àquilo, já estava lá contrariado, e tem uma certa lucidez espiritual, ao se ver livre do corpo, ele vai sair daquele ambiente, ele vai se esforçar ao máximo para sair daquela confusão, sair daquela vibração, né, daquela esfera espiritual e material de conflito e de guerra. Então, vai depender. Na realidade, o que vocês estão dizendo vai depender da condição espiritual daquele que se funde numa guerra. E aí Kardec faz um comentário que também é interessante e que amplia essa visão a respeito a uma questão de conflito, de guerra, amplia para as coisas do dia a dia, para outras situações. Diz ele assim, dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado. Julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco a realidade lhe surge. Então, toda morte violenta, né, seja num conflito armado, numa guerra, seja num acidente, né, seja na nossa guerra urbana, né, que nós vivemos uma guerra urbana na realidade. Né? Quantas pessoas morrem todos os dias, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Brasil? Né? Talvez morra mais gente diariamente no Rio de Janeiro e no Brasil do que estão morrendo nas guerras, nos conflitos que estão aí se desencadeando pelo mundo. Aqui, inclusive, aqueles muito famosos, muito comentados, muito conhecidos. Talvez aqui morra mais gente do que lá. Então, nós vivemos uma guerra urbana. E o que acontece com esses espíritos que sucumbem nessas guerras? Seja nessa guerra convencional, conflito entre países, entre nações, ou seja, nesses conflitos do dia a dia, né, da sociedade com as suas, com as suas idiosincrasias, com os seus problemas internos. O que acontece? Esses espíritos, eles desencarnam ainda muito afetados por aquela situação. Né? Então, o psiquismo deles ainda está muito ligado àquela situação. Então, eles têm dificuldade de perceber que desencarnaram e continuam ainda ali naquela questão. Ainda continuam ali fazendo parte daquela ação, como Kardec diz. E que só pouco a pouco eles vão se desligando dessa situação. Então, isso serve para qualquer situação. Né? Toda a morte violenta, claro, isso de uma maneira geral, você tem que lembrar que tudo depende do grau evolutivo do espírito. Mas até um espírito já de certo grau evolutivo, com certa lucidez espiritual, pode, em sendo apanhado, sob o ponto de vista material, sendo apanhado de improviso num desencarne violento, pode ainda experimentar, sim, essa confusão, pode experimentar esse estado de perturbação e continuar ali naquela situação. Certo? Pergunta 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados uns contra os outros? Muito interessantíssimo. O espírito estava lá numa batalha contra os inimigos. Depois que ele desencarna, ele continua considerando aquelas pessoas do outro país, da outra nação, ou aqueles contrários a ele, como inimigos. Ele continua vendo eles como inimigos,
continua odiando aquelas pessoas e continua na batalha contra elas, é o que Kardec perguntou. Vejamos a resposta dos espíritos. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Isso é uma coisa muito importante. Na morte violenta, o espírito não está sereno. As forças físicas, as forças orgânicas, o fluido vital que o anima, que anima a sua organização física e que o prende, né, prende a sua organização espiritual ao corpo físico, né, não está calmo, não está relaxado, não está a sua intensidade não está fragilizada, como numa morte natural, ou como uma morte por uma doença insidiosa, de longo curso, que vai desgastando essas energias, vai desgastando o fluido vital, vai desgastando a organização física, e com isso vai preparando o espírito para o desenlace. Por quê? Porque quando chegar o momento do desenlace, a organização física já está bem deteriorada, bem fragilizada. O fluido vital já está se esgotando. Então, a organização pré-espiritual, o fluido pré-espiritual do espírito que está nessa condição que vai desencarnar, já está meio que se libertando, né? Já está meio que se desvinculando da organização física. Mas, num momento de uma morte violenta como na guerra, não. O estado é o tempo todo de tensão, de vibração, de atenção com aquilo que está acontecendo, e como é uma questão grave, séria, seja num conflito, seja num acidente, seja no fogo, ele não está calmo, não está relaxado, não está tranquilão, né? Costuma dizer. Então, ele está com toda a atenção dele ali. Nesse sentido, o que vai acontecer? Vamos ver o que os espíritos dizem. Então, nessas ocasiões, o espírito não está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ainda odeie o seu inimigo, e mesmo o persiga. Quando, porém, lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. E aí, Kardec completa a pergunta com a pergunta 547A. Continua a ouvir o rumor da batalha? Esse tipo continua a ouvir o rumor da batalha? Aquelas questões, as bombas de tiro, das armas, o grito dos combatentes? Aí os espíritos respondem perfeitamente. Então, mais uma vez, Kardec fala, os espíritos respondem assim de uma forma genérica, mas sempre pontuando, deixando claro que tudo depende da condição do espírito que desencarna, da sua maior ou menor afinidade com a matéria. Enquanto ele está mais ou menos desmaterializado. Quanto mais materializado, mais dificuldade, a ponto dele continuar perseguindo o seu opositor, achando que está na batalha e achando que aquele opositor é efetivamente um inimigo. Aí a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão, né? Quanto tempo isso pode durar? Depende. Pode durar alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos. Ah, mas e se a guerra acabar? Pode ainda continuar, porque no psiquismo daquele espírito ele ainda continua ganhando, ele ainda continua batalhando. Então, a realidade dele, mental dele, ainda é aquela. Então, ele pode ficar muito tempo nessa situação que ele vive. Mas, de uma maneira geral, passado aquele período de confusão, aquele período de excitação, né? Voltando ele, de alguma forma, à calma, à lucidez espiritual, ele vai perceber que aquilo fez uma bobagem, que aquele inimigo que ele combatia não é inimigo, ele nem conhecia aquela pessoa, aquelas pessoas com quem ele combatia não tinham feito nenhum mal a ele, poderiam até, não aquelas pessoas, mas o governo que comanda aquelas pessoas ter feito algum mal ao país dele e, por isso, o conflito. Mas aquelas pessoas em si, individualmente, não fizeram mal a ele, não. São inimigos, ele nem o conheciam. Então, ele vê o despropósito dessa questão, né? A inutilidade dessa questão. E, vendo isso, ele para com essa confusão, ele adquire a sua lucidez espiritual e vai caminhar pelos caminhos da espiritualidade, mas pode levar muito tempo. E aí isso nos remete a uma questão muito interessante e muito grave com que nós lidamos
no dia a dia, nessas nossas guerras urbanas que nós temos aqui, que eu citei há algum tempo atrás na pergunta anterior. Esses nossos conflitos, em que muitas pessoas morrem em conflitos com a polícia, em conflitos de traficantes, miliciano, traficantes, enfim, e que acabam vitimando pessoas inocentes, pessoas comuns da sociedade que não estão vinculadas àquela situação, mas que moram perto, que eventualmente estão passando naquele momento, e são vitimados pelas tais balas perdidas. Então, tudo isso aqui que a gente viu em questão da guerra vale também para esse momento. E para essas questões, por exemplo, de conflito entre a polícia e bandidos, e traficantes, e milicianos, em que muitos bandidos são executados, morrem em conflito com a polícia, e em considerando que sejam todos bandidos, que a gente nunca sabe se são todos efetivamente bandidos, né, na realidade. Então, mas mesmo considerando que são todos bandidos, o que acontece nesse momento? O que acontece com esse bandido, esse malfeitor, que desencarna no conflito com a polícia? Ele rapidamente vai adquirir a lucidez espiritual dele, vai perceber que era um grande equívoco com o que ele estava fazendo, que ele estava fazendo mal, e ele vai se arrepender, e com isso vai ser conduzido a uma região do espaço, vai ser conduzido a algum local, para que ele se refaça, porque é isso, para aquilo. Não, efetivamente não. Não vai acontecer dessa forma. E, por favor, esqueçam essa ideia de umbral. Ah, você vai para o umbral. Não, não vai para o umbral nenhum. Até porque o umbral não existe. Eu fico pensando, eu pergunto a muitas pessoas o seguinte: quem trabalha em reunião de obsessão, vê a ação dos espíritos, que é essa intervenção dos espíritos no mundo corporal, vê a ação dos espíritos perseguindo e causando problemas, desarranjos espirituais, às vezes até físicos, na vida de encarnados, pelos quais eles têm ódio, eles têm desejo de vingança, os quais eles perseguem. Eles, os espíritos desencarnados, perseguem, porque consideram que aquele encarnado, em algum momento, os prejudicou. Tem com eles uma dívida moral, uma dívida espiritual, ou até uma dívida material também. E o que esses espíritos desencarnados, né, que estão cheios de ódio, de rancor, de desejo de vingança, fazem com os encarnados? Eles se aproximam do encarnado e nos influenciam, nos perturbam, às vezes de forma tão insidiosa que o encarnado é capaz de perder a sua própria lucidez. Ora, eu digo para as pessoas, eu adoraria que existisse um umbral e que esses espíritos obsessores, em vez de estarem aqui juntos, obsidiando os encarnados que estão tentando viver, estão tentando corrigir seus erros, que eles pudessem estar lá presos no umbral e não tivessem acesso ao mundo material. Eles estão mais divertidos, né? Eles estão melhor isso, né? Eles estão mais leve a vida, isso. Ah, não é assim que acontece. Porque não existe isso. Não tem umbral nenhum. Então, os espíritos, eles estão livres por aí. E se eles têm alguma desavença em relação ao encarnado, eles vão tentar prejudicar aquele encarnado. Eles vão conseguir? Pode ser que sim, pode ser que não. Se aquele encarnado tiver que passar por aquilo, se tiver comprometido com as leis de Deus, e se aquela influência, de alguma forma, resultar num bem para o encarnado, para o desencarnado, isso vai ser permitido por conceito. Do contrário, não será. Mas esse espírito não está recluso em lugar nenhum, não está preso em lugar nenhum, não. Ele só não vai conseguir, se não tiver que conseguir, né? Dentro das leis naturais, dentro das leis divinas, que regem tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. Então, preciso ter muito cuidado, porque aquele bandido, aquele traficante, aquele malfeitor, enfim, aquela criatura que se tornou um inimigo da sociedade, né? Não um inimigo particular de uma ou outra pessoa, mas é um inimigo da sociedade, quando ele desencarna de forma violenta por uma ação da polícia, seja qualquer outra ação, esse inimigo da sociedade, esse malfeitor, não vai para nenhuma região do espaço, não vai ficar impedido de nada, não. Pelo contrário, ele ganha liberdade espiritual. E o que ele vai fazer? Ele vai continuar perseguindo, ele vai continuar influenciando negativamente aquela sociedade da qual ele se tornou inimigo. E aquela sociedade que acabou também por vitimá-lo, que acabou também tirando da vida física. Então, ele vai dar liberdade e vai perseguir aquela sociedade, membros daquela sociedade, ou o conjunto daquela sociedade, por ter
por ter atentado contra a vida e ter importado a vida material dele. Então, ele se torna um credor dessa sociedade, pelo ponto de vista espiritual. E as leis divinas o permitem. Por quê? Porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, sob qualquer pretexto que seja. Sob qualquer pretexto que seja. Tá? Se for uma situação, né, justa, de conflito, que a polícia não teve outra solução, até em defender a própria integridade física e tal, tudo tem sua gradação na lei. Tudo tem sua gradação. Mas se for um ato de violência, né, que era desnecessário atentar contra a vida daquela criatura, não que ela não tivesse saído do seio da sociedade, não. Uma criatura que é perigosa se tornou inimiga da sociedade pelo uso do seu livre-arbítrio, da sua vontade, e que caminhou pelo caminho do crime, a sociedade tem o direito de apartá-la do convívio social. Isso existe a lei penal, a lei civil, a lei penal. É por isso que existem os presídios, para que essas pessoas fiquem lá para se recuperarem, para terem tempo de pensar, para terem tempo de aprender alguma coisa, enfim, para que se recuperem como seres humanos. Isso é justo, isso é correto. Agora, atentar contra a vida delas, inclusive achando que a morte delas vai solucionar o problema da violência, o problema da criminalidade, é um erro brutal. Não só sob o ponto de vista material, da vida material, sob o ponto de vista da lei penal, sob o ponto de vista das questões imunitárias, mas especialmente, e nós espíritas sabemos disso, sob o ponto de vista espiritual, porque esses espíritos apenas ganharam a liberdade para influenciar a sociedade da qual eles se tornaram inimigos, e que agora a própria sociedade, pela sua ação violenta, se tornou inimiga desse inimigo social. E aí está feito o quadro com um processo obsessivo, até de certa forma coletivo. E esses espíritos vão fazer o quê? Vão influenciar as mentes mais frágeis, né, os espíritos mais frágeis, para que continuem a obra deles. Continuem fazendo aquilo que eles faziam. Isso é lógico, isso é racional. Então, espírita que acha, que defende, que vê como solução para os problemas da violência, para os nossos problemas humanitários, a pena de morte, né, a eliminação pela morte dos bandidos, dos nossos escritores, ou não estudou o livro espírita, ou não entendeu nada, absolutamente nada. Então, começando um erro gravíssimo, gravíssimo, certo? E é isso que nós estamos vendo aqui. Porque, gente, como cuidar de Chico, se isso vale para os conflitos armados, de guerra entre países, por que não vale também? Por que não vale no conflito entre a sociedade e a marginalidade? Que seria diferente? Né? Então, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos viver a doutrina espírita de Kardec, vamos entender os ensinamentos de Kardec e dos espíritos superiores, para que a gente possa melhor decidir os nossos rumos, os nossos caminhos. Bom? Então, ó, esqueça, umbral não existe, tá? Ninguém vai ficar preso no umbral, não. Cada um vai ficar naquilo em que está envolvido, enquanto não tiver lucidez espiritual, equilíbrio espiritual, calma espiritual, para sair daquilo e assumir a sua vida espiritual, a sua caminhada da espiritualidade, se preparando para uma nova encarnação, seja nesse planeta, ou em outro planeta da Terra, preparando para dar continuidade à sua vida como o espírito livre da matéria. Vamos à última pergunta, a 548. Kardec perguntou: o espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como que esse fenômeno se lhe apresenta à observação? Então, o espírito do espectador, a gente pode ficar assistindo calmamente, né, o combate. Esse ato de um espírito que está nesse combate, se separar do corpo, como é que esse fenômeno se apresenta a essa observação, a esse observador, que não faz parte do conflito, mas está observando o conflito? Como é que isso se dá? Resposta dos espíritos: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Olha que frase preciosa. Para tudo aquilo que a gente falou antes, para tudo aquilo que a gente comentou antes, que a gente leu aqui na resposta. Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Mas o que é uma morte verdadeiramente instantânea?
né? Não é só aquele momento do passamento, aquele momento em que o organismo físico deixa de funcionar, fica imprestável. Mas instantâneo é. Raras são os espíritos que se libertam do corpo físico instantaneamente. Ou seja, o corpo morre, mas o espírito não desencarna instantaneamente. O desencarne leva um tempo maior do que levou a morte do corpo físico, né? A indisponibilidade do corpo físico, a imprestabilidade do corpo físico, né? Isso é mais rápido. Isso acontece muitas vezes de forma mais rápida. Como, por exemplo, no momento da guerra, em que o sujeito leva um tiro e já cai morto, né? Quase que instantaneamente, né? Ou seja, o corpo instantaneamente foi emprestado ao espírito, diferentemente de alguém que passa por uma doença insidiosa, por um curso, e que vai, de certa forma, entre aspas, por favor, desencarnando o filho. Então, essa morte instantânea é muito rara. E o que é a morte instantânea rara? É o desencarne, ou seja, o espírito se livrar rapidamente da influência do corpo e daquele momento do desencarne, daquele momento grave, daquele momento não calmo de desencarne, para assumir a sua lucidez espiritual, a sua calma espiritual e seguir seu caminho. É muito raro. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido, não tem consciência imediata desse fato. Não. Na maioria dos casos. Ou seja, raros são os que desencarnam logo, rapidamente, imediatamente, e na maioria dos casos, o espírito que é ferido não tem consciência imediata desse fato, não tem consciência de que morreu o corpo, de que o corpo morreu, de que ele está separado do corpo. Separado, ou deveria estar separado do corpo, né? Somente quando ele começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Então, a pergunta de Kardec envolvia essa questão, ele explicou sobre essa questão de um médium vidente que está observando. O médium vidente que está observando isso, né? Então, vai levar algum tempo para que o médium vidente possa ver ele fora, efetivamente, do corpo e próximo ao cadáver. Aqui, ó. Somente quando ele começa, ele, espírito que desencarnou, começa a reconhecer a nova condição em que se acha, é que o assistente, ou seja, o médium vidente, pode distingui-lo a mover-se ao lado do cadáver. Ou o médium vidente, ou os espíritos, né, desencarnados que não participam do conflito, não participam da guerra, mas estão observando. Até mesmo para o espírito desencarnado, ele só vai conseguir ver claramente esse espírito que desencarnou nesse momento de violência quando o espírito tiver lucidez espiritual, e aí ele pode ver o espírito já apartado do corpo, ali circundando o corpo. Olha só que coisa interessante. Olha o grau de materialidade desse momento, desse instante. Que até um médium vidente, até um espírito desencarnado que não participa daquilo, tem dificuldade de reconhecer o espírito que desencarnou fora do corpo, né? Olha que coisa importante. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrado no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam, ou a ele é que fazem determinação. Ou seja, esse espírito, depois que o outro ganha a lucidez, o corpo físico daquele espírito que se encarnou para ele não tem importância nenhuma, eles não se incomodam com os restos mortais. Eles vão se dirigir, quando o espírito tiver lucidez, vão se dirigir ao espírito, à individualidade que sobreviveu à morte do corpo, e vão orientá-lo, vão conduzi-lo, enfim, vão ajudá-lo no que for possível. Mas vejam bem, o cerne da questão toda aqui é o grau de materialidade do espírito que desencarna, independente das circunstâncias, da situação, e nas mortes violentas, seja na guerra, seja num acidente ou nos conflitos urbanos. Isso é sempre muito complicado, é sempre muito dramático. Por quê? Porque não há calma nesse momento, né? E porque o espírito está muito ligado ao seu corpo físico, a vida material está muito materializada. Então, tudo isso depende desse grau de materialidade do espírito. Mas, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, raros, voltam-se raros, são aqueles
e tem imediatamente essa lucidez, e que abandona o corpo físico. A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, todos nós ficamos, de alguma forma, ainda presos ao corpo físico, sentindo as repercussões do corpo físico, sentindo as repercussões daquele momento, quanto mais graves, quanto mais limítrofes, quanto mais dramáticos, pior, continuamos sentindo tudo isso. Isso é vida. Isso é vida. Vida física, vida espiritual. Isso é doutrina espírita. Isso é Kardec, nos trazendo orientações preciosas para que nós possamos, cada vez mais, de uma maneira melhor e mais produtiva, conduzirmos a nossa existência física. Esse nosso processo reencarnatório, dentre muitos que já tivemos, e dentre muitos que ainda teremos, para que ele seja o mais exitoso possível. Eu agradeço a atenção de todos vocês e me despeço aqui até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.